Salazar, já tem 1 mês e meio que a VaidBet anunciou a rescisão com o Corinthians. Tem alguma novidade sobre algum novo patrocínio master do Timão? Como é que está essa situação? Olha, Michele, parece que agora vai, viu? A apuração que a gente tem é que o Corinthians está muito perto de assinar com outra bet, com outra casa de apostas, é a Esportes da Sorte. A apuração aqui, nossa, da Gazeta Esportiva é a seguinte: esse contrato ainda não foi assinado, mas está muito bem encaminhado. O clube trabalha com a possibilidade de fazer um anúncio oficial essa semana ou já na próxima semana. É um contrato que vai ter duração de 36 meses a partir da assinatura, ou seja, ele pode se estender aí além de 2026, quando vai acabar o mandato do Augusto Melo. Esse contrato não vai ter um valor fixo, ele vai ter um valor mínimo garantido para o clube e algumas bonificações. Bonificação por cadastro de torcedores que se cadastrem nessa bet, nessa casa de apostas. O Corinthians recebe bonificação por isso. Vai ter uma bonificação para uma contratação de impacto. Uma contratação de impacto de algum jogador midiático. Não vai ser o Balotelli, mas vai ter no contrato sim uma cláusula lá que prevê uma bonificação dessa empresa para ajudar o Corinthians nessa contratação. Então a gente vai ter que aguardar. Ainda não tem o nome de um jogador escolhido, mas é algo que o Corinthians vai ter aí como auxílio para fazer uma grande contratação. É um patrocínio que vai contemplar o futebol masculino, o futebol feminino, além de algumas outras demandas, e os valores são guardados em sigilo. A informação que eu tenho é que eles serão crescentes ano a ano e que eles talvez sejam um pouquinho abaixo do que pagava a VaidBet. Mas se você for pensar na multa e tudo mais que o Corinthians deixou de receber, vai acabar saindo praticamente elas por elas, ou seja, um contrato importante para o Corinthians que está muito perto de ser assinado. E tem essa novidade aí, de uma ajuda para uma contratação de impacto, Michele. Essas são as informações desse novo provável parceiro do Corinthians, que chega para ajudar o time que saiu da zona do rebaixamento. Quinta-feira pega o Grêmio, 8 horas da noite na Neoquímica Arena, sem o Alex Santana e sem o Gustavo Henrique, ambos suspensos. O Alex Santana tinha recebido cartão lá contra o Atlético Paranaense, por isso vai ter que cumprir suspensão. Coronado ficou de fora do jogo em Salvador por causa de dores no quadril e é dúvida para essa partida. Agora, a novidade, não para esse jogo, mas para muito breve, deve ser o volante Charles. Ele que está vindo do futebol da Dinamarca, tem 28 anos, aqui jogou por Sport e Ceará, desembarcou hoje em São Paulo e logo mais deve ser anunciado pelo Corinthians como novo reforço para essa temporada. Tá certo, Mi? É isso, as notícias do Timão dessa segunda. Aquele abraço. Salazar, não vai embora não. No pique, que a gente está super corrido aqui. Miller, tem uma pergunta para o Salazar, você quer saber? Se o Salazar tem essa informação, se tem um valor inicial fixo que essa nova patrocinadora vai pagar o Corinthians, né? Tem algum valor dessa patrocinadora Master, Salazar, assim, no pique? Vai ser mais ou menos uns 100 milhões por ano, assim, tentando arredondar, porque o valor não é fixo e nem é igual todo ano. Mas dá pra gente falar que é mais ou menos isso, tá certo? Não esse ano. Esse ano, como a gente tá em julho, vai ser bem menor, claro. Vamos falar do Corinthians. E primeiro eu quero falar do novo patrocinador do Corinthians. Segundo a apuração do site Central do Timão, o Corinthians definiu o nome da nova empresa que vai ocupar o espaço mais nobre de sua camisa. Trata-se de a casa de apostas Esportes da Sorte, que venceu forte concorrência e foi escolhida pelo Corinthians para ser a nova patrocinadora master da equipe. A marca chega ao clube quase 2 meses após a parceira anterior, a VaidBet, rescindir o seu vínculo com o Corinthians, aproveitando-se do escândalo envolvendo a intermediária do negócio. Conforme a apuração da Central do Timão, o anúncio oficial deve ser feito pelo Corinthians nos próximos dias e há chances de a Esportes da Sorte estrear na camisa alvinegra já nesta quinta-feira, dia 25, quando o Corinthians joga contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O contrato tem valor total de 310 milhões de reais, dos quais 90 milhões de reais serão recebidos na primeira temporada, ou seja, esse ano, já na assinatura de contrato, né? Na verdade, serão mais ou menos 10 milhões por ano, 10 milhões por mês, perdão, 110 milhões na segunda temporada e 110 milhões no último ano de vigência do acordo. Então, o contrato tem valor total de 310 milhões de reais.
90 milhões serão recebidos na primeira temporada, 110 milhões na segunda temporada e 110 milhões no último ano de vigência do contrato. As fontes consultadas pelo site central do Timão não especificaram a data exata do término do contrato. Também foi apurado que as frases impressas nas camisas dos jogadores neste domingo, no confronto contra o Bahia, eram parte de uma campanha para preparar o anúncio iminente da escolha da Bet. Isso ficou evidenciado na frase escolhida para a camisa do goleiro Hugo Souza, dizendo que é muito mais que um time, né? Estava lá a frase na camisa do Hugo Souza, é muito mais que um time, praticamente igual ao slogan da Esportes da Sorte, é muito mais que uma bet. O Corinthians vem conversando já há um bom tempo com as casas de apostas e estava para escolher uma delas, porque a questão é que a Esportes da Sorte foi analisada pelo compliance do time e passou em todos os quesitos do compliance. Então, a Esportes da Sorte, segundo informações da Central do Timão, será a nova patrocinadora do Corinthians para a disputa, o patrocinador master do Corinthians, e é dinheiro que entra, dinheiro importante que entra no Timão. Por falar em dinheiro, o Corinthians vai utilizar do dinheiro para trazer reforços, né? E já deve apresentar nas próximas horas mais um reforço que chegou em São Paulo, no aeroporto de Cumbica, o volante Charles. Charles já chegou em São Paulo, será apresentado como novo reforço do Timão. 28 anos, veio do Midland, da Dinamarca. Jogador que atuou no Internacional de Porto Alegre, jogou também no Ceará, entre outras equipes, antes de jogar no Midland, e foi contratado pelo Corinthians. É mais um jogador que vem para a posição de volante. O Corinthians, que já tinha contratado o Alex Santana para esta posição, né? Agora também contratou o Charles. É uma posição que o Corinthians considera carente. Tanto é que o Corinthians ainda está tentando contratar o Cuejar, volante que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Está tentando contratar o Cuejar a pedido do técnico Ramon Dias, mas a contratação é muito difícil, porque custa muito dinheiro, e está tentando contratar também o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, atacante do Al Saad, do Catar, também a pedido do técnico Ramon Dias, mas é outra contratação que custa muito dinheiro, outra contratação que está complicada para o Timão. Vai ser difícil o Corinthians conseguir efetivar estas duas contratações. O Corinthians, que pode ganhar mais dinheiro vendendo jogadores. O Wesley pode ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia. O jogador recebeu proposta de 18 milhões de euros do Fenerbahçe da Turquia. A princípio, o Corinthians quer negociá-lo por 30 milhões de euros, né? Mas, de qualquer maneira, já é uma proposta, segundo informação do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, esta proposta evoluiu nas últimas horas. E, portanto, o Corinthians pode negociar o Wesley ainda na janela desta temporada, né? Se o Corinthians está tentando trazer reforços, o Corinthians pode perder um jogador importante dentro do seu elenco, mas acontece que o Corinthians também precisa de dinheiro e vai fazer dinheiro vendendo jogadores e, portanto, o Wesley tem grandes possibilidades de ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia. O Corinthians, que venceu a equipe do Bahia ontem pelo placar de 1-0, conseguiu escapar da zona de rebaixamento, e eu quero destacar alguns importantes jogadores que vieram como reforços e que ajudaram o Corinthians a vencer a equipe do Bahia, né, e foram muito bem. O Alex Santana não vai poder jogar a próxima partida contra o Grêmio. O Alex Santana tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Grêmio. Ele tomou 2 cartões amarelos quando ele ainda jogava pelo Atlético Paranaense e tomou o cartão amarelo ontem, o 3º cartão amarelo jogando pelo Corinthians, por isso ele vai ter que cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. Problema para o técnico Ramon Dias escalar o time. O Rian deve ser mantido na equipe, o Rian, que jogou muita bola, né, contra o Bahia, jogou muita bola, deve ser mantido na equipe, e o Ranielli volta de suspensão, cumprindo suspensão automática. O Ranielli volta de suspensão, deve fazer a dupla de volantes com o Rian no meio-campo do time do Corinthians. Outro jogador que foi muito bem contra o Bahia foi o André Ramalho, fez uma grande estreia com a camisa do Corinthians, né, foi super elogiado, foi o melhor jogador em campo, foi muito elogiado aqui na live, né?
depois do jogo, foi o melhor jogador em campo e vai ser mantido, claro, entre os titulares do Corinthians para pegar o Grêmio na próxima quinta-feira. O Hugo Souza também foi muito bem no jogo. O goleiro corintiano, fazendo grandes defesas no jogo, também foi muito bem. É outro que fez já tinha feito uma grande estreia no Corinthians na partida contra o Criciúma e ontem fez mais uma grande partida jogando pela equipe do Corinthians contra o Bahia. E é claro, tem que destacar também o trabalho do Ramon Dias, porque o Ramon Dias engoliu o técnico Rogério Ceni, armando o esquema com 3 zagueiros, matou o Rogério Ceni e talvez possa manter o esquema com 3 zagueiros para a partida contra a equipe do Grêmio. Ramon Dias e o Emiliano Dias, os 2 técnicos do Corinthians, porque o Corinthians não tem um técnico, o Corinthians tem 2 técnicos, né? O Ramon Dias e também o Emiliano Dias. O Ramon, o pai, e o Emiliano, o filho. São os 2 que treinam a equipe do Corinthians. Muito bem, o corintiano está feliz, o corintiano está com um sorriso de orelha a orelha. Fiel torcida, eu tô chegando com tudo nessa noite de segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso timão e sobre as principais notícias do mercado da bola do Corinthians. Isso porque, com um novo patrocinador muito prestes de assinar com o timão, o Corinthians, o presidente Augusto Melo, vai para cima e pode contratar por empréstimo de 1 ano o atacante Vitor Roque. É isso mesmo, é um jogador que não está vivendo um momento bom na sua carreira e teria o pedido do técnico Ramon Dias. O Ramon Dias aprovou positivamente essa chegada de Vitor Roque, que será uma contratação histórica. Será uma contratação, o Vitor Roque não está jogando nada no Barcelona e a diretoria do Corinthians acredita que pode formalizar uma proposta assim tentadora para o Vitor Roque voltar ao cenário do futebol brasileiro, jogar aqui no Corinthians, que é um time de massa, né, que tem uma torcida gigantesca, e depois retornar à Europa e fazer a sua carreira. Vale lembrar que o Vitor Roque é um atacante muito jovem e seria a cereja do bolo desse time do Ramon Dias. E o zagueiro Nino chegaria para qualificar ainda mais o plantel defensivo ao lado do zagueiro André Ramalho. A gente viu ontem o André Ramalho jogando muita bola, né, na vitória do Corinthians em cima do Bahia. Imagine o Nino ali ao lado dele, que é mais um zagueiro experiente, é zagueiro campeão de Libertadores, é um cara que jogou muita bola naquele time do Fluminense, do Fernando Diniz. Então, assim, o Corinthians está analisando essas 2 contratações e desde já eu já quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a chegada do Vitor Roque e do Nino no timão? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiel torcida, eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!